Olá pessoal, fizemos um vídeo ontem, o áudio eu não gostei muito, então eu resolvi refazer aqui para vocês, tá? Nós vamos falar da trigonometria no triângulo retângulo. Tá bom? Então, ó, esse assunto ele é muito importante, tá? Porque a gente vai começar a trabalhar aqui com figuras com determinadas distâncias inacessíveis, né? Então, como o nome mesmo fala, o triângulo retângulo, tá? É o triângulo que tem 90 graus. Nós vamos chamar esse cara que está na frente do 90 graus de hipotenusa. Tá? E aqui nós vamos ter os catetos. Um cateto e o outro cateto. Se você quiser fazer diferença, por exemplo, quando você conhece, né, o cateto maior e cateto menor, você pode falar. No caso, a gente pode chamar aqui, ó, eu deixei no plural, vou chamar cateto A e vou chamar aqui de cateto B. E vou chamar nossa hipotenusa de C. Você lembra que você pode aplicar Pitágoras sempre que você tiver um triângulo retângulo, tá bom? Bom, qual que é a vantagem ou qual que é a inovação da trigonometria? Ele coloca na história o ângulo, tá? O ângulo alfa, por exemplo. Eu vou botar porque ele está na frente do A. E aí ele percebe que para cada mudança desse ângulo, você vai ter razões que vão mudar, tá? E essas razões a gente chama de razões trigonométricas. Ó. Então, essas razões, deixa eu deixar aparecendo o triângulo aqui para você. Essas razões, elas vão ter nomes. Então, você tem o seno, você tem o cosseno e você tem a tangente. Legal. O que é o seno? Seno nada mais é que a divisão, ó, seno de alfa, sempre tem que colocar o ângulo, que é a divisão entre o cateto oposto ao alfa pela hipotenusa. Já tiro a mão para você ver. Hipotenusa. Tudo bem? O cosseno de alfa, ele vai sair da razão entre o cateto adjacente ao alfa e a hipotenusa. Legal? E a tangente? Ó, a tangente de alfa, ele vai sair da razão entre o cateto oposto ao alfa e o cateto adjacente ao alfa, sempre em relação a algum ângulo, tá? Então, essas fórmulas, elas são importantes, elas têm que ser memorizadas, tudo bem? Ó, aqui o seno e o seno. Guarde isso. Eu pudesse, eu rabiscava tudo até. Bom, então nos exercícios iniciais, vocês vão ter que ver o quê? Quais informações que são dadas. Vamos dizer que você pega um triângulo, tem que ser um triângulo retângulo, né? Você tem aí o cateto adjacente que você conhece e você quer saber a hipotenusa. Você sabe que é um exercício de cosseno, tudo bem? E aí você vai ver os dados que ele vai fornecer, fazendo essa razão, você consegue descobrir a tua resposta, certo? Deixa eu dar um pause aqui e vamos continuar. Olha só, então o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, vamos criar um triângulo, o mesmo triângulo, tá? Então vou chamar aqui de alfa, eu chamei aqui de A, aqui de B e aqui de C. E eu quero calcular, meu C tem uma cara de A, né? Ó, e eu quero calcular o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Tá ok? Então, ó, o seno, eu falei que é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, é A sobre C. Tá aqui, ó, A sobre C. O cosseno de alfa
vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, B sobre C. E a tangente vai sair do cateto oposto pelo adjacente. Vai sair do A sobre B. Mas, vamos colocar na história aqui um segundo ângulo, um ângulo beta. E aí você percebe que oposto ao beta vai ser o B. Adjacente ao beta vai ser o A. E aí tudo muda. Ó, o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Tá? Ó, o seno vai ser B sobre C. O cosseno vai ser A sobre C. E a tangente é B sobre A. Tudo bem? Bom, vamos ver o que a gente acha de particularidade aqui, né? Então, vou pegar umas canetinhas bonitinhas. Eu vejo que o seno de alfa é A sobre C. Mas o cosseno de beta também é. Eu vejo que o seno de beta é B sobre C. Mas o cosseno de alfa também é. Tá? Então a gente pode dizer que sempre que você tiver um triângulo retângulo, ou sempre que alfa mais beta der 90 graus, tá? Eu sei que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Eu sei que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Certo? Importante essa informação. Eu não sei se vocês estão, ó, o trem passando, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a tangente do alfa e a tangente do beta, um é o inverso do outro, tá? Então, isso é legal perceber. Ó, inverso. Tá bom? Então, assim, para início de assunto, a gente tem que falar dessas coisinhas aqui, ó. Saber de cabeça as fórmulas, tá? E ter essa percepção aqui dos ângulos complementares, certo? Bom, mas a gente vai falar um pouco mais. Quando você olha para o seu texto, você tem as palavras secante, cossecante e a cotangente. Esses termos também são razões, tá? São as razões inversas do seno, do cosseno e da tangente. A gente vai trabalhar mais com isso futuramente, tá? Mas, assim, é fácil perceber que esse daqui é o inverso da tangente. Essas duas aqui, olha só, a gente brinca, né, de pegar a terceira letra aqui, ó. Pegar a terceira letra. Então, como aqui é o C, essa vai ser o inverso do cosseno. Ah, e é por isso que é da terceira letra? Claro que não, tá? Foi definido assim, a gente usa isso para guardar mais fácil. E aqui vai ser o inverso do seno. Então não tem segredo. Se você encontrar um exercício com secante, cossecante ou cotangente, só transforma em inverso do cosseno, inverso do seno ou inverso da tangente. O importante é você saber trabalhar bem com esses três iniciais, tá? Isso não é uma divisão não, tá? Isso é só um destaque que eu fiz. Legal. O que eu quero conversar com vocês agora? Ó, existem os valores notáveis e a gente precisa conhecê-los. Antes disso, o seguinte, se você voltar na primeira folha e você reparar que se eu fizer uma divisão aqui, ó, se eu fizer o seno dividido pelo cosseno, tá? Vamos ver o que acontece, ó. Do cateto oposto ao alfa pela hipotenusa, por cateto adjacente ao alfa pela hipotenusa. Você pode cortar as hipotenusas, sobra o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a tangente. Então, é importante a gente lembrar que a tangente de alfa é o cateto oposto ao alfa pelo cateto adjacente ao alfa, tá? Ou que a tangente vai sair do seno pelo cosseno, tá bom? Então isso também é muito útil pra gente.
eu ia falar para vocês dos valores notáveis. Eles chamam-se valores notáveis porque surgem de figuras notáveis. Uma delas é o triângulo equilátero. Tá bom? Então eu sei que o triângulo equilátero tem os lados congruentes, tem os ângulos de 60 graus, e não é um triângulo retângulo. Então, para ele virar um triângulo retângulo, eu preciso traçar aqui uma altura. Tá? Essa altura, eu sei que vai bater aqui no ponto médio, então aqui vale L sobre 2. Vou chamar aqui de H. Tá? E por Pitágoras, eu consigo, nesse triângulo aqui, ó, descobrir a medida que falta. Lembrando que aqui, ó, se esses dois são congruentes, aqui vai ser o 30 graus. Tá? Olha só, hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, vai ser igual um lado ao quadrado, que é o L sobre 2 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que é o H ao quadrado. Calculando isso, eu sei que L ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4, mais o H ao quadrado. Eu optei lá no vídeo por não tirar o mínimo, tá? Então eu posso simplesmente multiplicar por 4 aqui. O que vai acontecer? Ó? Você vai ter que o L ao quadrado, o 4L ao quadrado vai dar L ao quadrado mais o 4H ao quadrado. Perceba que eu cortei esse 4 com esse 4. Eu quero isolar o H. Então a gente vai ter que 4H ao quadrado vai ser 4L ao quadrado menos o L ao quadrado. 4H ao quadrado vai dar 3L quadrado. E eu vou passar dividindo, ó, 3L ao quadrado sobre 4 e por fim eu tiro a raiz. Veja, raiz de L ao quadrado vai dar L. Raiz de 4 aqui embaixo vira 2 e raiz de 3 eu deixo, tá? Esse tem que saber de cabeça, gente. A gente já está desde o primeiro ano falando dele. L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero, tá? Então você tem aqui, ó, o seu triângulo retângulo, que saiu do triângulo equilátero, que aqui é 60 graus, aqui vale L raiz de 3 sobre 2, e aqui vale L sobre 2, aqui é o 30, tá? Eu consigo, a partir daqui, calcular o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. E eu consigo também calcular o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Vamos ver? Ó, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Vou fazer um rascunho aqui. Se eu fizer o L sobre 2 dividido por L, tá? Que é o L sobre 1, você pode cortar aqui, ou quem preferir, pode multiplicar invertido. Essa conta vai dar meio, tá? Então eu sei que seno de 30 vale meio. Pela propriedade que a gente falou ali atrás, olha só, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então eu sei que o seno de 30 e o cosseno de 60 têm o mesmo valor. Aqui também vale meio, tá? Se eu fizer o cosseno de 30, vai ser o adjacente pela hipotenusa. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L, tá? Aqui eu posso cortar, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, vocês têm que saber de cabeça, e o seno de 60 também vai ser, tá? A tangente, você pode fazer, né, o oposto pelo adjacente. Vamos começar pelo 60? Então, o cateto oposto é o L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3 sobre 2, e o cateto adjacente é o L sobre 2. Eu posso pegar esses L sobre 2 e simplificar, isso vai dar raiz de 3, tá bom? Então aqui, ó, deu raiz de 3. Em algum momento dessa aula, a gente falou que uma tangente, quando eles são complementares, vai ser o inverso da outra. Então eu consigo achar fazendo o inverso do raiz de 3. Eu racionalizo, isso vai dar raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Essas fórmulas, gente, tem que ser memorizadas de alguma forma, tá?
muito, muito importante. Ninguém vai te dar uma tabela com esses valores, ele vai pedir esses ângulos e ele espera que você saiba, tá? Então, só para formalizar e finalizar, a gente tem aqui, ó, o 30, o 45 e o 60, tá? O seno, o cosseno e a tangente. Tá bom. Colocando os valores que a gente obteve ali, né? Deixa eu fechar essa tabela aqui, ó. Eu tenho ó, meio aqui e meio aqui também. Eu tenho raiz de 3 sobre 2 aqui e raiz de 3 sobre 2 aqui também, tá? Eu vou ter o raiz de 3 e aqui o raiz de 3 sobre 3. Caramba, esqueci do 45, né? Então, vamos ver de onde que ele vai vir. Se você pegar uma outra figura importante, por isso o valor notável, que é o quadrado, tá? Ele tem os lados congruentes e os ângulos retos, tá bom? Se você traçar aqui esta diagonal, você vai ter que aqui vai valer D, né? E aqui vai valer 45, porque vai ser a bissetriz do 90. Bom, apareceu o meu triângulo retângulo. Essa diagonal eu consigo achar por Pitágoras, ó. D ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado. Eu sei que o D ao quadrado vai ser 2L quadrado. O D ao quadrado vai valer... Opa, vou tirar a raiz aqui, né? Vai ficar L raiz de 2. Essa eu também quero que vocês saibam de cabeça. Tudo bem? Bom, então vamos fazer aqui, ó. Aqui vale L raiz de 2. E eu consigo fazer o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Veja, vou começar fora de ordem novamente, né? A tangente é o cateto oposto pelo adjacente. Então, L sobre L vai dar 1. Tá? Podemos voltar na nossa tabela e falar que a tangente vai dar 1. O seno, ele vai sair do cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, fica L por L raiz de 2. Olha só, L por L raiz de 2. Você pode cortar os L's, isso vai dar 1 por raiz de 2. Racionaliza e vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Mas voltando lá no início, o seno do ângulo é igual ao cosseno do complemento. Lembra que 45 mais 45 vai dar 90. Então o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, aqui raiz de 2 sobre 2. Legal, temos a nossa tabela, podemos fazer os exercícios, tá? O que eu queria só finalizar falando para vocês? Ó, se a gente pegar, por exemplo, essa ideia do complemento, o seno de 1 grau, e eu dividir pelo cosseno de 89, tá? Um exemplo que eu estou fazendo aqui. 1 e 89, eles são complementares. Então, eu posso falar que aqui em cima, seno de 1, embaixo também vai valer seno de 1. Lembra? Ó, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é o complementar a ele. E essa conta eu posso simplificar, que vai dar 1. Não é porque eu escolhi o ângulo 1 que aqui vai dar 1, não, tá? Se eu colocasse aqui, sei lá, 3... aqui ficaria 87, eu teria seno de 3, cosseno de 3, e aqui ia dar 1 do mesmo jeito. Tudo bem? E assim, para finalizar, eu quero falar da propriedade, da relação fundamental da trigonometria. Que a gente vai trabalhar um pouco diferente com ela, mas ela é útil, ela é importante, tá? Então, ó, a relação fundamental da trigonometria. Legal, olha só, eu vou partir da figura inicial. Um triângulo, que eu vou botar aqui o ângulo alfa, tá? Vou chamar aqui de A, B e C. Ah, Jaime, tem sempre que ser assim? Não, eu estou optando só para criar um padrão com vocês.
tá? A gente sabe que o seno de alfa é A sobre C e que o cosseno de alfa é B sobre C. Isso foi falado já durante a aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou dividir cada um desses lados por C, tá? Ah, por que você está fazendo isso? Para conseguir um triângulo semelhante a ele. Então, semelhante, né? Ele tem a mesma aparência, né? Os mesmos ângulos, mas os lados proporcionais. Fazendo a conta, C sobre C vai dar 1. Aqui vale alfa, né? A sobre C, ó, A sobre C é o seno de alfa. Então, eu posso chamar aqui de seno de alfa. B sobre C, vocês já perceberam? Ó, é o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, tá? Então, eu vou chamar aqui de cosseno de alfa. Conclusão, é um triângulo retângulo e eu posso aplicar Pitágoras. Eu sei que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai valer 1 ao quadrado, que é 1. E essa é a relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Agora, pessoal, assistir novamente a aula, né? Fazer muito exercício e na semana que vem a gente se encontra falando das resoluções, tá? Um grande abraço.